Olá, seja bem-vindo a mais um PodBet, nosso podcast aqui com a deputada Beth Saão. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. A gente está com muitos assuntos aqui para tratar com vocês. Vamos começar falando, Beth, a gente falou no último programa que dificilmente a gente está tendo notícias boas para Catanduva, mas a gente teve uma lá e você teve uma participação importante que foi a aprovação do projeto de lei que criou os novos municípios de interesse turístico. Isso, o que é isso? Municípios de interesse turístico são municípios que têm qualquer coisa que possa denotar que aquele município tem uma atração turística, digamos assim. Tem municípios que têm um lago, tem municípios que o rio passa perto, tem municípios que têm o turismo religioso. Então, cada município tem essas características. Tem município que faz os caminhos, né? As rotas, as trilhas, né? Caminhos da fé, né? Que são os religiosos. Né? Tem aqueles que têm as trilhas. Tem município que são estâncias turísticas, né? Que é o caso, por exemplo, de Brotas, de Ibirá, de Olímpia. E tem município que tem município de interesse turístico. O que significa isso? Não significa muita coisa, mas o governo do estado tem a obrigação de passar para esses municípios, de transferir para esses municípios cerca de 600 e poucos mil reais ao ano. E esse dinheiro tem que ser usado em benefício do turismo. Então, por exemplo, se tem uma praça que é visitada, que tem a ver com o turismo na cidade, ela pode ser reformada, pode fazer um portal, pode melhorar o acesso a algum lugar do turismo naquela cidade. Só que ano passado, para vocês terem uma ideia, em 2024, Rodrigo, o governo do estado não repassou nada? Para nenhuma cidade. Nenhuma. E assim, só fazendo um corte no seu raciocínio, eu acompanho a minha cidade natal, Iacanga, ela é município de interesse turístico, um projeto Por causa da prainha. Por causa da prainha. Inclusive, você foi uma das que colocaram lá, né, a cidade. E eles conseguiram fazer várias coisas com esse negócio. Reformaram, colocaram, assim, banheiro no lago, fizeram uma área lá para quiosque de lanche. A praia lá agora, a prainha da cidade foi totalmente reformada, enfim. E aí não tá vindo mais esse dinheiro? Ano passado não foi para ninguém. Que pena, Não foi para ninguém. Conversei, inclusive, com o prefeito de Ibirá, porque as instâncias recebem cerca de 2 milhões e pouco. Mas as instâncias são 70 instâncias no estado. Dos 645 municípios que nós temos, 70 são instâncias turísticas de fato. Ou seja, tem um peso turístico maior. Os MITs tem cidade que foi feita ali mais porque para fazer uma cortesia. Nós conseguimos aprovar em Catanduva, embora tenha aí deputado que fica tirando foto, colocando outdoor, falando que foi ele que fez. Mentira, é mentiroso. Né? Esse foi um projeto dos 94 deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Para aprovar um projeto como este na Assembleia Legislativa, teve que ter o aceite desses 94 deputadas e deputados. Inclusive das lideranças, né? Você trabalhou... Inclusive das lideranças, e eu trabalhei junto ao meu partido, do PT, para que nós pudéssemos ter o aval dos 19 deputados e deputadas que nós somos para poder concordar com isso. Porque se tivesse um deputado ou deputada contrário à ideia, o projeto não teria sido aprovado. Então, é muito fácil você vir numa cidade fazer cortesia com o chapéu alheio, sabe como é que é? E falar, olha, tirar foto com o prefeito de plantão e falar, olha, fui eu que fiz. Foi nada. Não foi. Né? Esse foi um projeto e isso você pode checar com o próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, que isso só foi para a pauta e só foi votado e aprovado porque todos os deputados, e todas as parlamentares e parlamentares que estão na Assembleia concordaram. Então é bom deixar isso claro para que ninguém venha tirar lasquinha aqui na nossa cidade. E aqui nessa região a gente teve Tabapuã também que entrou, né? Teve Tabapuã que entrou, teve mais cidades. Foram várias, foram 70. Foi 70 cidades, eu não me lembro todas, né? Mas é teve em várias regiões. Teve. Agora, a questão é isso aí, eles precisam
o mais importante, eu creio, que vai ser essa cobrança para que o repasse aconteça, né? Porque aí eu vi lá até no dia da aprovação que tinham prefeitos lá, eu vi o de Areal, por exemplo, que é lá da região de Acanga, lá de Bauru, estava aparecendo em primeiro plano. Mas tem que pagar daí, né? Tem que pagar, claro, porque fazer, eu quero só ver. Eu quero que esses, né, tomara que pague, mas se não pagar, eu já deixo um conselho para uma recomendação para prefeitas e prefeitos que o mesmo que fizeram para comemorar a aprovação desse projeto, o façam caso o governo do estado não faça e não execute esse repasse, porque primeiro ele tem que pagar os atrasados, né? E agora ele tem que incluir esses 70 municípios que nós votamos. Portanto, agora a responsabilidade é do governador, Tarcísio. Eu acho incrível, Beth, eu acho incrível esse governador, que ele tá aí já. Primeiro, assim, o cara não é daqui do estado. E dele não ser daqui também não é uma coisa que o desabone, né? Mas é um pouco, né? Aqui nós já tivemos prefeito também que não foi daqui e foi um desastre. Vamos combinar, né? E agora tem pré-candidato a deputado também que não é daqui, mas quer ser daqui também, sabe? Quer pegar carona. A gente precisa parar com gente que quer pegar carona, sabe? Né? Gente que não é da cidade fala que é, né? Veio aqui de vez em quando, não mora aqui, não tem interesse aqui, não anda pelas ruas da nossa cidade, né? Não sabe das dificuldades do nosso povo e vem cortar fita. Isso também a gente tem que ir. Então não é, né? Igual o governador do estado. Não é do estado, não conhece, né? Não sabe nada do estado. E assim, ele não mandou um prego, um parafuso para a cidade nenhuma. Não vai, mas vai mandar agora no final do ano. No final do ano, no começo do ano que vem, manda, sabe por quê? Porque está próximo da eleição. Mas, Beth, esse dinheiro chega ou fica no papel? Porque eu já vi muito essas coisas que falavam na época lá das universidades federais. Chegava, ó, novembro, soltava o governo lá na época lá do governo do Bolsonaro. Mano, nossa, soltava a verba. Eles sabiam que não ia dar tempo de ser gasto. Igual sabem que não vai poder dar para ser gasto esse dinheiro agora. Mas esse é o modus operandi deles. Eles não fazem nada durante 3 anos. Né? Quando é no último ano, eles deixam o dinheirinho guardado e no último ano eles querem distribuir esse dinheiro. Rodrigo Garcia fez a mesma coisa, perdeu a eleição. Ele dizia que tinha 57 bilhões em caixa. E eu falava assim para o pessoal, não vai gastar nem 7, não dá tempo. E não deu tempo, né? Porque quer fazer, como é que eu vou te dizer? Não cumpre as suas obrigações ao longo do mandato e quer jogar tudo no último ano para dar um impacto na opinião pública para ganhar em votos. Essa que é a verdade. Essa que tem sido a verdade desses governantes que têm passado por São Paulo. E o Tarcísio não é diferente. Vai tentar fazer a mesma coisa. Eu espero que as pessoas fiquem atentas a isso. Depois tomem sua decisão, mas tomem a sua decisão com consciência. É isso que a gente pede. Eu vou só fazer um adendo a essa frase. Você falou assim que ele não é diferente. Ele é muito pior. Porque sim. se você pegasse, olha, por pior que tenha sido, por exemplo, o governo do Dória, por exemplo. Foi muito ruim, que desmontou, que privatizou, tentou fechar Butantan. E ficava também lambendo esse cara da Ultrafarma aí. Lambia lá. Você lembra que ele ficava quando ele era prefeito e depois? Cara que agora foi pego nessa operação aí, mega sonegação de mais de 1 bilhão. Só que você via chegar algum dinheiro para os municípios. Aqui você não vê nada. Nada. O Dória, Rodrigo, veio aqui, lá no Hospital do Câncer, veio inaugurar. Inaugurar uma coisa que não foi ele que fez. Quem fez fui eu, que consegui a liberação dos recursos para os equipamentos, que na época foi de $750 mil, né? Se multiplicar isso por 5,40, que hoje está o dólar, 5,50 aproximadamente, você vai ver quanto que isso representa em dinheiro. Representa quase 4 milhões de reais. Pois bem, aí ele veio, aí faz aquele discurso bonito. Não, porque eu vou liberar 3 milhões aqui para o hospital, eu vou liberar mais 2 milhões para fazer a duplicação da rodovia até mais, que liga Catanduva a Pindorama, e eu lá mandei os meus 500 mil reais para fazer a rotatória ali.
né, para evitar os acidentes graves e fatais que já aconteceram ali. A rotatória ali em frente ao Pedro Nechar, Pedro Boas, Manuel Vilarim. Você veio o dinheiro? Veio até agora? O dinheiro não dele, veio, não. Ele saiu do governo, aliás, um irresponsável também, porque ficou 1 ano e meio como prefeito, depois ficou 1 ano e meio como governador, não cumpriu nada, não fez nada, né? Fez só marketing, fez marketing. Marketing ele é bom. Essa é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Marketing ele era bom. Vestia até roupa de gari para falar que estava trabalhando na limpeza das ruas. Um prefeito cosplayer. Que é isso? Eu lembro, eu estava com você no dia lá dessa inauguração. A prefeita era a Marta na época. Lá ela veio até falar para você se podia trocar a verba, né? E eu falei que não. Você falou que... Infelizmente, eu nem sei o que eles fizeram com aquela verba. A verdade é a seguinte... Ela não foi utilizada para a finalidade que eu destinei, que era fazer a rotatória para ter acesso a esses bairros que eu citei há pouco. E continua tendo acidente lá, né? Claro, pessoas morrendo. Infelizmente. Né? E entra governador, sai governador. Aí eles vêm aqui, daqui a pouco eles vão prometer de novo. Mas que rolou uma promessa dessa esses dias atrás, não rolou uma... Eles prometem. Prometer, o papel aceita tudo, né? Infelizmente. Infelizmente, o povo, eles contam que o povo não tem memória. Exatamente, né? Exatamente. É isso. Falando em questão de memória, de povo, de punição, a gente vai começar nessa semana que começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, esse é o julgamento do ano, né? Tem gente que fala que é do século. Por quê? Porque o mundo todo está acompanhando. O mundo democrático está acompanhando esse julgamento, porque ele representa o fortalecimento da democracia não só no Brasil, mas no mundo. Dependendo do resultado do julgamento, que a gente espera que seja punição, porque quem afronta o Estado democrático de direito, quem tenta aplicar um golpe de Estado, precisa ser punido. E o mundo inteiro tá. Tanto é verdade que jornalistas internacionais de dezenas de países se credenciaram para começar a acompanhar o julgamento que vai se iniciar. Então, o que a gente espera é que os elementos todos foram coletados, foram exaustivamente avaliados, checados, né? Dezenas de pessoas foram ouvidas, né? Várias oitivas, várias não, centenas de oitivas, né? Os processos eu nem sei, você sabe qual é o tamanho do... Mas acho que deve ser coisa muito mas deve ser coisa fenomenal, de grande, né? Então, não há nem o que contestar. Não há nem o que contestar. Eles tiveram pleno direito de defesa, constituíram advogados, foram ouvidos várias vezes, tentaram burlar mais uma vez. O que vai ser julgado amanhã, o ex-presidente, teve tentativa de fuga do país, né? Tentou se abrigar na Embaixada da Hungria, depois não deu certo. Aí tentou um asilo na Argentina, também não deu certo. Enfim, para se livrar do que ele sabe que vai receber. E a gente espera que ele receba aquilo que está na lei. E o que está na lei é muito claro, que afrontar o Estado democrático de direito é passível de punição. E foi isso que eles fizeram. Por isso, serão punidos, né? Eu não tenho dúvida. A gente tem aqui no Brasil, eles falam muito da anistia. O pessoal do outro lado lá da extrema-direita e da direita, eles falam porque a anistia vai pacificar o Brasil. A gente tem na história, porém, do nosso país, essa não foi a primeira tentativa de golpe. O Brasil é uma democracia frágil e às vezes as pessoas não fazem noção. A República começou como um golpe, era um golpe militar, derrubou a monarquia. Depois disso, a gente foi tendo vários presidentes derrubados, vários golpes. E uma característica que tem ocorrido que é essa história de anistia. Eles anistiam, passa algum tempo, o cara tá lá dando golpe. Eu não me lembro o nome Você gostou muito do filme lá da Eunice Paiva. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu vou procurar aqui no Google o nome do
do cara que foi constatado, matou, torturou e matou o Rubens Paiva e sumiu com o corpo dele. Esse cara tinha participado de uma tentativa de golpe contra Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek, em vez de punir, de aplicar o rigor da lei com essa pessoa, anistiou. Ah, vou perdoar, vamos perdoar. Anistia. Em 64, esse cara estava lá dando golpe nele. Caçou, inclusive, os direitos dele, Juscelino Kubitschek. E depois constatou-se que ele foi assassinado. E foi uma pessoa que torturou e matou gente. Exatamente. Anistia a gente concede para quem, de fato, é vítima de injustiças. Não é o caso. Não é o caso. Pelo contrário, né? Você teve depois pessoas que foram asiladas no período da ditadura militar, que tiveram que ir embora do país, que foram expulsas do país. Essas pessoas, depois de alguns anos morando fora, morando no exílio, elas voltaram para o Brasil. Voltaram com a lei de anistia, não é? Foi isso, Rodriguinho? Sim. Mas ali, uma anistia absolutamente justificável, né? De pessoas que foram vitimizadas, de pessoas que não estavam tramando como esses atuais, contra a pátria. Estavam tramando contra o país, né? Para transformar o país de democracia numa ditadura. E por isso que eles vão ser punidos. Por isso que eu tenho convicção que eles serão julgados e vão cumprir pena. Se a pena vai ser em casa, se a pena vai ser lá ou cá, sei lá. Mas o que importa é que a lei seja seguida, né? Que a lei seja respeitada e a gente tem aí uma comemoração. Não é comemorar porque uma pessoa foi presa ou foi condenada. É comemorar o fortalecimento da nossa democracia. É isso que está em jogo. E isso o mundo inteiro vai estar observando nos próximos dias. Eu queria abordar um outro aspecto dessa discussão, porque eles colocam, quando eles colocam, como se fosse uma questão só ideológica. Então, por exemplo, o pessoal que lá em 64... Eu vejo assim, o que a gente vive hoje é o resultado de uma coisa que não foi terminada naquela época. Aquilo lá que começou em 64 não terminou. As pessoas que fizeram todas as coisas não foram punidas, não foram julgadas. E elas continuam, né? Mas o que me chama a atenção? Lá naquela época e hoje, essas pessoas não deram golpe só porque elas são de direita e estão contra a esquerda. Elas deram um golpe porque elas são contra a soberania do Brasil. Em 64 estavam sendo votadas, tinha o governo lá do João Goulart, várias medidas, várias reformas estruturais de base que se chamam, que elas iam garantir a soberania do povo brasileiro sobre recursos minerais, sobre os meios de pagamento, dólar, sobre, enfim, várias questões. E essas pessoas se colocaram contra. Esses militares eles deram o golpe para ferrar com isso. E agora a gente vê uma atuação do filho do ex-presidente nesse sentido também contra os interesses nacionais. Justo. Então, o menino mimado, né, foi para os Estados Unidos para tentar defender o pai. Porque eles não estão preocupados com o Brasil. Não. Eles estão preocupados em defender o pai. Eles não estão preocupados se o tarifaço do Trump vai resultar em queda na economia, vai resultar em desemprego, vai resultar em empresas que às vezes podem vir a fechar, vai resultar na diminuição das nossas exportações. Não estão nem aí. Isso demonstra que eles não amam o Brasil. Porque se amassem, não fariam isso. Se amassem, teriam a coragem de responder pelos crimes que cometeram, né? Porque o que foi feito dia 8/1/2023 foi um crime. Foi um crime, né? E pode ser que algumas pessoas ali foram levadas de forma até, sabe, quando vai com a boiada, né? Pode ser que sim, mas os mentores disso
têm que ser responsabilizados. Né? Isso é muito sério, isso é muito grave. E aí ele foi para lá. E dizem que, durante o julgamento, que o Trump vai fazer, não é online, ao mesmo tempo, né? Ele vai começar a dar novas punições ao Brasil. Não, ele está vivo ainda? Porque falaram que ele tinha morrido. Novas punições ao Brasil. O Brasil está conseguindo ter alternativas importantes para enfrentar essa... eu não tenho uma palavra para dizer, porque a palavra que eu tenho é muito forte, eu não quero utilizar aqui, né? Essa safadeza, para dizer, né, do Eduardo Bolsonaro, que ele cometeu contra todo o povo brasileiro. Ele não cometeu contra o governo Lula, contra o presidente Lula. Mas por quê? Porque os efeitos disso vai ser sobre toda a população brasileira. Coisa, o Lula ele está no cargo, o Lula é passageiro. Exato. O Lula pode ser que ano que vem ele ganhe, pode ser que ele não ganhe. E como é que fica o país? Né? Pois é, entendeu? Mas enquanto isso acontece, também a gente precisa pensar do outro lado, né? Que a inflação nossa baixou, muitos produtos alimentares baixaram, né? Muitos alimentos baixaram. O governo Lula está ampliando as exportações para o México, está ampliando para a China, está ampliando para países africanos, vai abrir novos mercados internacionais. E isso, eu espero e eu torço para que isso aconteça, para que daqui a algum tempo a nossa dependência em relação às exportações dos Estados Unidos seja a menor possível. Seja a menor possível. Porque eles lá também, infelizmente, vão pagar um preço. Eles já estão pagando, né? Subiu o café. A carne está caríssima. Então, eles vão pagar um preço. Infelizmente, a população não tem culpa. Né? Mas mais ou menos, né? Porque elegeu o Trump. Né? O sistema lá é uma loucura. É uma loucura, exatamente. Então, eu acho que essa história, nós podemos até passar um período mais difícil, mas eu sou muito otimista e eu tenho fé de que nós vamos superar isso e vamos conseguir fazer com que o nosso Brasil continue sendo um país cada vez maior, né, com pessoas. Esses dias mesmo nós tivemos tantos resultados positivos, não só do ponto de vista da abertura de novos comércios, mas também nos esportes, né, como a gente tem se sobressaído nas artes, os nossos filmes, a nossa literatura, e a gente percebe como a gente é grande, né? Nós não podemos nos intimidar diante disso, né? Pelo contrário, a gente tem que, quando na dificuldade, na adversidade que a gente pode crescer. E eu tenho muita fé que isso vai acontecer. O Brasil, acho que aqui tem um problema assim da gente ter essa herança colonial. Existe uma elite, essa elite aí que inclusive está envolvida com um monte de coisa errada aí que a gente falou no último programa, né? Que quer convencer o povo. É aquela coisa que o Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-latas, né? Vira-latas, coitado, nem merece essa comparação, porque é um cachorrinho tão amável, tão resiliente, que ele consegue superar as dificuldades, ser amoroso, ser, né, uma coisa maravilhosa. Só que tem isso aí, né? Eles querem convencer o povo de que isso aqui tá fadado ao fracasso. E eu acredito que não tá fadado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos crescendo, vamos conseguir fazer coisas muito boas. Eu vou pegar um exemplo tão na moda. Está na moda agora tomar aquele Ozempic, tomar um Mounjaro. Só que é caro. É caro. As pessoas que são mais pobres não conseguem comprar um medicamento que custa 1.500, 900, 1.200, dependendo de qual é a indicação, por mês, para poder emagrecer. O efeito parece que é bom mesmo. Né? Ele teve um tratamento promissor para a obesidade. Né? E o que o governo brasileiro está fazendo? Me parece que a Fiocruz já está trabalhando, que é um laboratório do Estado brasileiro, né? Público, está trabalhando já com vias a começar a produzir
uma medicação que tem o mesmo efeito desse, com valores muito baixos. Muito mais baixo e, portanto, acessível à população. E o governo também estuda de colocar essa medicação no SUS. Olha só. No SUS. Isso é um grande feito. Mas eu não queria só dizer da colocação no SUS. Eu queria dizer da nossa capacidade de poder produzir isso. Como nós produzimos, o Brasil foi um dos poucos países na época da pandemia que conseguiu produzir uma vacina. Sim. Conseguiu produzir uma vacina. E isso foi responsável por salvar milhões de vidas. Nós poderíamos ter um número muito maior ainda de mortes se não fosse a vacina. Lá no Butantan que o Dória queria fechar, né? Queria fechar. E que, graças a Deus, eu fui uma das que mais batalhei contra isso. Me orgulho muito desse trabalho que a gente realizou. Então, a gente tem capacidade. Claro que nós precisamos avançar, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias. A gente precisa ter alguns insumos que a gente não tem. A gente precisa aprender a desenvolver algumas inovações que a gente também, que nos permite produzir coisas novas, tudo. Mas a gente tá indo num caminho bom, eu acho. Apesar, por exemplo, você falou de pesquisa, de inovação tecnológica, enfim, você pega aqui no estado de São Paulo o governo Tarcísio detonando com institutos de pesquisa, né? Detonando não, destruindo os institutos de pesquisa, que estão assim, passando dificuldades, né? Porque ele não abre concurso, ele não faz reajuste, ele quer destruir a carreira dos pesquisadores, ele quer fechar não, ele quer vender os institutos para a iniciativa privada. Isso é um prejuízo muito forte para toda a ciência brasileira, porque os institutos de São Paulo são institutos de excelência, como as universidades aqui são universidades de excelência. A produção acadêmica da USP, da Unicamp, da Unesp é muito grande. Tá entre as maiores do Brasil e da América Latina. E isso é fundamental. Um país não se desenvolve se ele não tiver a pesquisa científica, se ele não tiver a pesquisa na inovação tecnológica, as pesquisas de extensão. Isso é fundamental para um país crescer e se desenvolver. Mas é por isso que eu falo que eles são inimigos, esse pessoal lá do Tarcísio, que eles são inimigos da soberania nacional. Que eles não querem que o Brasil tenha pesquisa. Eles não querem que o Brasil tenha autonomia econômica. Eles querem que o Brasil parece que só lambendo o pé dos Estados Unidos. Você viu a entrevista do Zema? Infelizmente não vi, Rodrigo. Que ele falou do... Como que ele falou? Mas é que eu não queria perder tempo. Eu não queria perder tempo. Ele falou que ele não é um cara beliscoso. Que ele não é um cara beliscoso. Nossa, mas ele não sabe nem falar judiação. Não sabe, você vê. Mas aí é uma coisa interessante. Em determinado momento o cara fala que o Brasil tem que romper com os BRICS. Você falou da vacina. Sabe, sem entrar no mérito, a China tem o sistema político dela. A gente não mora lá. Da mesma forma que a gente não mora nos Estados Unidos. Eu não sei. A gente tem uma limitação para opinar do sistema político deles. Isso é uma coisa. Agora, não foi uma parceria vantajosa para o Brasil para fazer para uma Coronavac? Claro que foi. A China pode ter um regime politicamente fechado, né? Porque lá não tem alternância de poder, a população não vota, mas do ponto de vista econômico, a China do ponto de vista da inovação tecnológica, ela está dando um banho em todo mundo. Ontem ainda eu vi num programa de televisão, um dos maiores arquitetos do mundo ele é considerado, né? Ele é professor da Universidade de Pequim. E ele criou uma forma chama esponjas, acho que esponjas d'água, que é um negócio que a água, por maior que seja o volume da chuva, não tem inundações. Olha só. Não tem inundações. Ele abriu isso que se faz nas cidades, de fechar, de fazer canais, isso é uma agressão sem precedentes na natureza. Uma chuva forte
uma chuva daqueles volumes de chuva Igual a gente já viu aqui. que a gente já viu, não suporta. E aqui tratam Causa como, enchente. E aqui tratam como exemplo de gestão. Na verdade, que isso? Na verdade, o que você tem hoje, a modernidade, é largura. Você tem que deixar a água correr. Mas, para isso, você precisa criar algumas coisas, né? Como o plantio de árvores. Eles criam ilhas, algumas ilhas artificiais que são feitas. Enfim, a China hoje, olha, sinceramente, quando eu vi outro dia uma reportagem que os drones entregam delivery na China, vão lá entregar o lanche, vão lá entregar pizza, sei lá o que eles comem tanto lá. Entendeu? Eu fiquei assim, abismada. Quer dizer, é tanta evolução num país daquele. E uma coisa, voltando à questão da pesquisa, uma das coisas que eles não abrem mão é a formação de pesquisadores. Não. Eles não abrem mão, tanto internamente, quanto eles mandam os jovens para outros países para se aprimorarem, para voltar para a China, para aplicar aquilo que eles aquele conhecimento no dia a dia chinês. Então, eu não tenho dúvida que a China já é hoje, se ela não é, ela vai chegar a ser o principal país do mundo. Quando o Deng Xiaoping assumiu o poder na China no fim dos anos 70, ele falava então dessa diferença, né? Que nos Estados Unidos tinha 1 milhão de cientistas, na China tinha 200 mil. E ele falava que não ia ter como viver nessa situação, eles tinham que se modernizar. Exato. Que não ia ficar prostrados. Nessa época, o Brasil era maior, muito maior a economia do Brasil do que a da China. O que eles fizeram? Eles investiram em ciência, em pesquisa. Aqui só foram sucateando, universidade, instituto de pesquisa. E a gente está tendo o preço aí, né, que foi pago. É como os Estados Unidos, você pensa, tudo isso que o Trump está fazendo, essa interferência que ele quer fazer nas universidades, por exemplo, na Universidade de Harvard, que é considerada a melhor universidade dos Estados Unidos, tudo isso, o país pode pagar um preço alto, infelizmente. Né? Pode ter queda na produção científica, pode ter queda na formação de pesquisadores, de cientistas. Tudo isso pode acontecer, porque é um desestímulo. Você não pode criticar o governo? Lá é democracia, você não pode criticar o presidente. Não pode, ele manda embora. Daqui a pouco ele vai capaz de mandar. Você imagina, aqui os caras, o que eles falam do Lula, as coisas que falam, assim, tem coisa que está no nível da crítica, tem coisa que é no nível da pura tem coisa que é pura agressão. E assim, ninguém vai preso, porque aí falar que a liberdade de expressão não. Mas a liberdade de expressão também tem tamanho, né? Tem limite, né? Tem limite, tem educação, né? Tem educação, é preciso fazer a crítica. Nós aqui estamos criticando alguns políticos, mas a gente critica com elegância. A gente não em nenhum momento vai... Não usou nenhum apelido aí que o pessoal está usando aí. Eu acho que nós temos que acabar, né, Rodriguinho? O papo tá bom. Mas a gente vai deixar as outras conversas para o próximo, né, que a gente grava. Não, sem dúvida. Gente, obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Deixa seu comentário, sua curtida também é importante para a gente crescer. Pode deixar crítica também se você tivesse, discordar totalmente da gente. Pode colocar, desde com educação, né? Com elegância. Com elegância. Não precisa xingar. Pode, só não xinga. Exatamente, pessoal. Ativa o sininho aí também para aparecerem as notificações. Obrigado também a você que nos acompanha na Nova TV. Um abraço, viu? Até mais. Um abração. Até.